Telespectador do Bocão News, estamos recebendo aqui no nosso estúdio da Web TV o deputado federal José Carlos Aleluia, que também é presidente do DEM aqui na Bahia. Nós vamos bater um papo sobre eleições, sobre as metas do partido e, claro, a eleição aqui em Salvador. Tudo bom, deputado? Tudo bom. Tudo certinho? Deputado, eu queria que você fizesse um balanço, então, dessas últimas eleições, né? O DEM aí tem aproximadamente 20 prefeitos aqui no estado. Queria que o senhor falasse para a gente qual a meta do partido a partir desse ano, nessas eleições. Olha, a principal meta é sermos o partido com maior número de votos. Nós seremos o partido que vamos ter mais votos dos baianos. E nós temos a expectativa, que é uma meta um pouco mais audaciosa, de que somados os votos dos democratas, será o dobro do partido que mais tiver votos na base do governo do estado. Isso é quase certo. Com certeza seremos o maior, mas o nosso objetivo é ter o dobro do segundo. Isso porque nós estamos muito bem em cidades grandes. Para começar, de Salvador, onde nós temos o melhor prefeito do Brasil, que é Semineto, e temos as intenções de votos declaradas, mostram que ele está muito próximo de 70%, e nos votos úteis certamente terá mais. E os candidatos da base do governador, os dois, o pastor e a moça do Partido Comunista, todos dois juntos não chegam aí muito longe de 16% por aí, menos até. Então, talvez um pouco mais. Então, a eleição está muito boa em Salvador. Em Feira de Santana, que é o segundo município, também município grande, o prefeito Zé Ronaldo está muito bem. Vai ter uma eleição muito tranquila no primeiro turno, assim como o Neto. Além de tudo, nós estamos bem em outras cidades estratégicas. Eu vou mencionar Itabuna, uma cidade importante, onde Fernando Gomes desponta favoritíssimo. Lá não tem dois turnos. Nós estaremos muito bem com Fernando Gomes. Nós estamos muito bem também em Camaçari, que é uma cidade importante. Aliás, na região metropolitana, nós estamos muito bem em Candeias, muito bem em Camaçari. Estamos muito bem no oeste da Bahia, em Barreiras. Nosso candidato Zito é praticamente eleito. Estamos disputando bem em Luiz Eduardo. E temos uma outra coisa. Além do Democratas sair muito bem na eleição, essa é a nossa expectativa, os nossos aliados também sairão muito bem. Nós temos uma aliança sólida com o PMDB, que tem o vice de Neto, que é o Bruno Reis, né? E tem um vice de Zé Ronaldo, estamos muito juntos. Tem um vice também, o vice Zé Ronaldo é deputado. E também tem o vice em Camaçari, né? Uhum. Mas nós temos, o PMDB está muito bem, por exemplo, em Conquista nós temos candidato do PSDB, Democratas e PMDB. Mas nós devemos ganhar a eleição lá, tranquilo. Uhum. Eleição muito boa também para o nosso grupo. E, de modo geral, nós estamos bem distribuídos. Lagoinhas também, o candidato democrata está disparando, muito bem colocado. Então, nos municípios menores nós crescemos também, mas é sempre assim, quando o partido está voltando a ser um partido importante, dominante, ele começa pela cidade polo. Mas são importantes, são cidades com geração de televisão, são formadores de opinião, maior concentração de formadores de opinião. O Democrata terá um desempenho fantástico junto ao PMDB, junto ao PSDB, junto ao PPS. Em cada lugar nós temos representantes desses partidos onde nós estamos apoiando. Em Juazeiro nós apoiamos o PPS, em Teixeira de Freitas nós apoiamos o PSDB, entendeu? Em cada lugar nós temos, em Ilhéus nós apoiamos o PSB de Bebeto, quer dizer, nós estamos hoje bem diversificados e terá uma eleição importante para a política baiana. A meta, então, seria qual? O Democratas pode ter aí mais de meia centena de prefeitos. E como é que estão as candidaturas, então, para vereadores? Olha, temos o número de vereadores vai crescer muito. Nós vamos, todos os municípios temos vereadores.
Aqui em Salvador, nós temos a expectativa de que faremos 6 ou 7 vereadores. Eu tenho, inclusive, um filho, que é o Alexandre Aleluia, que é candidato, mas nós temos belos candidatos, além do Alexandre. Nós temos o Léo, que é um candidato muito bom, Léo Prates, vai muito bem. Maurício Trindade, foi deputado federal comigo, é também um bom candidato. Duda Sanches é um garoto que trabalha muito. Tem Palinha, tem Julinho, é um grupo grande que vai realmente... você mencionou também, o Tinoco, um grupo que vai, além de ter gente muito representativa, nós teremos, da coligação, podemos fazer 10 a 11 com o PRB, nós estamos juntos. Tanto que é um desempenho bom, mas os aliados também, o PSDB vai fazer 3 ou 4. Nós estamos bem aqui, o MDB vai bem também. É isso, a base do governo ACM Neto pretende mais ou menos alcançar 32 cadeiras na Câmara. Nós vamos chegar por lá, né? Qual que é a estratégia, então, para alcançar essa meta? Olha, o prefeito, durante o governo dele, nos quase 4 anos de governo, ele prestigiou muito os vereadores, muito. E ele tem que mostrar, tá certo? É um prefeito que deu oportunidade aos vereadores, os atuais vereadores apresentarem resultado e deu espaço para novos vereadores se apresentarem, porque a cidade está satisfeita com o rumo que ele está dando e ele tem dito com muita clareza tudo o que ele fez. Eu fui secretário de transporte e daí eu percebi a importância de ter transporte e urbanismo e ter uma Câmara de Vereadores a favor, a favor de Salvador, não é a favor de Neto, é a favor de Salvador. Neto foi capaz de fazer coisas importantes, concorrência de transporte, domingo e meia, bilhete único, nova concorrência de novos ônibus, conseguiu fazer a Lapa, tudo com o apoio da Câmara de Vereadores, né? Ampliou a saúde fantasticamente, fez o novo plano de desenvolvimento urbano. Isso é coisa difícil, só uma boa Câmara faz isso. Então nós vamos... E ele prestigia muito os vereadores. Além de tudo, as coligações estão bem arrumadas. Ele, além de ser um bom administrador, é um bom político também. Tem uma equipe boa. O Neto tem uma equipe boa em torno dele. Essa é uma vantagem. O Bruno Reis é um belo político, né? Ajudou a organizar isso tudo. João Roma, todo aquele time que está com ele, né? Silvinho, que fez aniversário ontem, Silvio Pinheiro, né? Time bom, novo. Ele mesclou os cabelos brancos com os meninos novos e está dando meio. Eu fico muito alegre de ver o Alexandre nesse meio, porque está no meio da turma nova, da turma da geração dele. Já que o senhor falou aí, né, como o senhor foi secretário de urbanismo do município, como é que o senhor avalia essas novas mudanças dentro da cidade, né? Recentemente foi aprovado aí o recurso para o BRT, a gente vai ter a integração com o metrô e tem uma polêmica na cidade ultimamente que é a questão do Uber, né? Que todo mundo está falando sobre isso. O prefeito também falou recentemente que não tem possibilidade nenhuma de fazer a regulamentação do Uber nesse próximo mandato dele. O que o senhor acha realmente sobre essa questão? Eu sou um homem da tecnologia, tá certo? Então, as tecnologias provocam destruição de coisas, né? A criatividade destrutiva, existe isso, né? O Uber tem que ser tratado como uma coisa tecnológica avançada, mas que não pode permitir que você destrua as estruturas sociais que existem. Você tem na Salvador muitas famílias vivem em torno do táxi, e o táxi presta um serviço relevante, serviço diferenciado do Uber. O taxista está lá na porta do aeroporto quando eu chego me esperando, né? Eu tenho, talvez até, seguramente o prefeito vai ajudar a dar mais tecnologia para os táxis, para que eles tenham mais informações. Eles trabalham ainda sem um sistema de informações. Então o prefeito não está analisando a legalização do Uber, é uma evolução tecnológica que não pode entrar desrespeitando aquilo que está estabelecido e que serve a cidade há tanto tempo. Entendi. Em relação, quando o senhor foi secretário, o senhor realmente sentiu alguma dificuldade em relação aos recursos do governo federal? Não existiam. O governo federal tirava o dinheiro daqui, por exemplo, na área do trânsito, nunca, não existia nada, tá certo? Nem o governo estadual, nem o governo federal. As ajudas foram nulas, praticamente nulas.
E o prefeito, desde o primeiro dia do governo, entendeu isso. Por isso ele montou uma política de austeridade de gastos, que é coisa que o Brasil precisa. A coisa que mais o Brasil precisa agora é austeridade nos gastos. O Brasil está caminhando para 14 milhões de desempregados por falta de austeridade dos gastos do governo federal. É preciso ter austeridade nos gastos. Austeridade nos gastos não significa cortar nada que é importante, é cortar o que não é importante. Aliás, você deve ter austeridade nos gastos da sua casa, como eu tenho na minha. Né? Se as coisas aumentam de preço e minha receita não aumenta, eu controlo os custos, vou cortando despesa, vou, né, comprando mais pão e menos manteiga. Isso é clássico na economia. Tanto o Neto soube fazer isso, soube fazer caixa, fez sempre obras com dinheiro em caixa. Os prestadores de serviço sabem que vão receber, mas ele discute muito o preço, ele faz a concorrência, ele é, eu diria assim, mão fechada. Aí está um homem mão fechada, aquele garoto. Discute. Quando era secretário, era uma briga comigo, porque ele queria sempre que fosse mais barato. E às vezes não pode, mas ele conseguia. Às vezes conseguiu quando eu não acreditava que ele fosse conseguir. Agora o prefeito, inclusive, está sendo acusado pela vice-prefeita, né? Ela diz que não falou assim, mas ela fala de superfaturamento de obras, né? De obras lá na Barra, na obra do Rio Vermelho. E o senhor já está dizendo que é o contrário, que a Semineto, ele é mais seguro, né? Olha, o que o senhor acha dessas acusações? Eu trabalhei com Célia, eu vi a Célia sempre nas nossas inaugurações, nas nossas oportunidades, elogiando muito o trabalho de Neto. Portanto, eu prefiro, eu sou um homem meio romântico, eu gosto tanto dela, eu prefiro me lembrar da Célia que elogiava Neto. Sempre elogiava Neto, e muito. E, aliás, o Neto elogiava a Célia. Portanto, é isso. Eu prefiro lembrar desse tempo bom. Esse tempo de campanha, eu acho que ela própria já corrigiu. Vamos esquecer isso. E essa aliança dela com o governo do Estado, como o senhor já falou, ela falava muito bem do prefeito, mas recentemente... O governador também tem os seus problemas, né? Ele não conseguiu achar um candidato, né? Então é difícil, ele não conseguiu... Não tem nenhum candidato que seja candidato. Ele apoia o pastor, né? Apoia a moça do Partido Comunista, apoia a Célia e não apoia ninguém. Quer dizer, na verdade, o governador está aproveitando essa campanha para ver se melhora a imagem dele. Se você olhar bem, a campanha da prefeita, da candidata do Partido Comunista, ele usa o horário para melhorar a imagem dele. Não é para pedir voto para ela, não. Então, realmente, foi uma operação mal sucedida. Já é uma estratégia para 2018. Está tentando melhorar para 2018, porque toda pesquisa que cai na minha mão, e hoje caíram 3, não é pesquisa para governador, mas ele não está no primeiro lugar. Está bem abaixo do primeiro lugar, que você sabe quem é. Bom, deputado, vamos falar então um pouquinho agora de política nacional, né? Inclusive, o prefeito ACM Neto disse que o Democratas está vivendo o seu melhor momento, né? Que a gente tem o presidente da Câmara dos Deputados, que é do Democratas. O DEM também foi muito importante no processo de impeachment da presidente. O senhor avalia o partido também assim como o melhor momento? Olha, o partido, quando o PT assumiu o poder, nós tínhamos 106 deputados na Câmara dos Deputados. Tomamos a decisão de fazer oposição crítica, propositiva, respeitosa. Fizemos. Quando teve o mensalão, nós não quisemos tratar de impeachment naquele momento. O país estava vivendo um momento econômico relativamente equilibrado, tinha um presidente eleito, um trabalhador, nós respeitamos, fizemos um trabalho que não tivesse nada, e o partido se manteve coerente. É um partido que é contra essa gastança. O Brasil está quebrado. O PT deixou o Brasil quebrado. 14 milhões de desempregados é a trajetória que ficou. E então o partido se posicionou bem em Salvador, mas se posicionou bem do Brasil. Você olha para as lideranças do partido, são respeitadas. Eu sou representante do partido em organismos internacionais, como a União Democrática Internacional. Mandei uma carta para eles, dizendo, olha, agora o partido, que não é o maior partido, tem o presidente da Câmara dos Deputados. Todo mundo achou maravilhoso. E é um menino, um jovem que está lá na presidência, da geração de Neto. E, aliás, da turma que está aí, está saindo muito bem. O garoto é muito equilibrado, muito centrado. Tive essa semana com ele na presidência da República. Agora, a primeira vez que eu vou tratar um presidente com tanta intimidade, porque ele foi meu liderado. Então, nós estamos bem na Bahia, estamos crescendo em São Paulo, estamos bem em Goiás, onde temos o Caiado, que é um líder bom, no Amazonas, onde temos o Valdernei, que é o líder. Então, o partido nacionalmente vai crescer. Claro que agora é eleição preparatória. Os prefeitos ajudam depois a eleger os deputados.
E vamos, depois disso tudo, o mais importante agora para o nosso partido é apoiar a redução de custo. Não é cortar nada. Nós queremos mais despesa em educação, mais despesa em saúde, mais despesa em segurança e menos desperdício, menos gente ganhando salários exorbitantes. Isso não dá. Quem está reclamando mais, eu outro dia fiz um discurso da Câmara, vocês estão reclamando, mas não estão desempregados. É gente que querendo ganhar 35 mil reais por mês. Não dá. Nós não podemos estar aumentando o salário de todo mundo para 35 mil reais, porque o povo está na rua desempregado. E quem está gerando desemprego é a despesa. Quem gera desemprego no Brasil é o gasto excessivo do governo. É muito simples as contas. Como o governo gasta muito, ele tem que tomar dinheiro emprestado. Então ele enxuga o dinheiro e aumenta os juros. E quando você vai comprar geladeira, você paga pela ineficiência do governo. Então a prioridade é viabilizar o governo. O Brasil não pode continuar na trajetória descendente que se encontra. Neto conseguiu criar uma ilha de tranquilidade em Salvador, porque ele fez caixa. Porque as receitas dos estados e municípios despencaram. Todos os impostos acabaram. O chamado Fundo de Participação do Município e do Estado desabaram. O governador do estado aqui está desesperado. Juntou num grupo para dizer que ia decretar calamidade, emergência. Porque não, se a União não ajudar, e a União tem dificuldade, os estados, inclusive da Bahia, as coisas vão ficar muito difíceis para pagar o salário. Agora, em compensação, Salvador também é a capital com maior desemprego, né? Então tem essa disparidade. Como é que faz para reverter, então, esse quadro? Criar um ambiente de negócios favorável. Criar um ambiente de negócios favorável significa dar oportunidade para as empresas. Infelizmente, para registrar uma empresa em Salvador, ninguém faz em menos de 15, 20, 30 dias. Tente registrar uma empresa, por mais simples que seja, uma empresa de um jornalista. Então tem que criar um ambiente de negócio favorável. Todos os órgãos têm que melhorar o atendimento para criar um ambiente de negócio. E depois, o Brasil tem que melhorar. Como é que você vai abrir empresa onde você só tem predadores em cima da empresa? O banco não empresta porque você não tem patrimônio. Tem que ter garantia real. Os juros estão altos. Então, a inadimplência é elevada. Então, ninguém vai criar empresa. Não adianta querer resolver o problema do emprego gerando apenas emprego público. Tem que gerar investimentos. Então, Salvador precisa atrair investimento, mas é preciso ter uma ajuda do governo do Estado. Isso são políticas do Estado e políticas do governo federal. Não é só do governo do Estado. O governo do Estado pode fazer a parte dele, mas o governo federal tem que fazer a sua parte. O ambiente para investimento do Brasil, de um modo geral, está muito ruim. Muito ruim. Toda a burocracia monta na empresa. Quer fechar a empresa. Agora mesmo a pênalti em Itabuna, apareceu um fiscal que não deve entender de nada. Fechou a empresa que gera 1.500 empregos e para conseguir ter decisão judicial. Então, para gerar empregos é preciso ter ambiente de negócio. O negócio deve vir da União, dos estados. O município certamente fará a sua parte. Como que o DEM se posiciona a respeito desse pacote de mudanças de direitos trabalhistas? A gente está tendo aí manifestações, né? O Dia Nacional de Mobilização, com greves, né? Os sindicatos se mobilizando em relação à manutenção dos direitos trabalhistas. Os sindicatos são ligados ao Partido dos Trabalhadores. Os sindicatos são partidários. Não há nada na Câmara que se discuta direito trabalhista. Não tem nenhum projeto tratando isso. Não há nenhum projeto na Câmara dos Deputados mexendo com o direito trabalhista. Nós não trataremos desse assunto. O que nós estamos na Câmara tratando de aprovar uma emenda constitucional que limita os gastos do governo federal. E os estados até estão querendo entrar também, para que possa continuar pagando as contas. Limitar o gasto significa não dar aumento para algumas categorias que já estão ganhando muito. Na categoria que ganha 35 mil reais por mês, com 12, 13 salários, com todo tipo de ajuda. Então, tem que limitar os gastos. Não há, portanto, nenhuma discussão de direito trabalhista. É tudo farsa de quem ficou o tempo todo acobertando o Petrolão e o Mensalão. Sindicatos que estavam satisfeitos porque eram conselheiros da Itaipu, conselheiros de não sei o quê, ganhando fortunas, e agora estão perdendo a boquinha. É o protesto de quem perdeu a boquinha. Lula virou réu agora, novamente, né, na Lava Jato. Como é que o senhor avaliou essa decisão? Olha, o presidente virou réu e tem que se defender, como todo réu.
O que não pode é ele tentar desqualificar a justiça. Eu recomendo que ele contrate bons advogados. E se ele acha que é inocente, que prove que é inocente. Eu não sou daqueles que quero condenar ninguém, porque sou um democrata e defendo o Estado de Direito. No Estado de Direito, todo cidadão, inclusive o ex-presidente, ou eu ou qualquer pessoa que é acusado, sendo réu ou não, ele no caso é réu, tem o direito de se defender. Ele só será condenado quando assim a justiça entender. Eu não concordo com as ideias do presidente, acho que ele fez algumas coisas muito equivocadas, sobretudo na escolha de Dilma, que foi um desastre. No segundo governo dele foi muito ruim também. O primeiro governo foi até um governo com algumas coisas boas que eu apoiei. Tá certo? Quando Dilma começou o último governo dela, esse agora que ela interrompeu, eu apoiei também. Fui muito criticado porque apoiei as medidas econômicas que ela não conseguiu fazer porque o partido dela não apoiou. Portanto, eu acho que o presidente tem que se defender. É o direito dele. Eleições 2018, então agora há alguma possibilidade mesmo do senador Ronaldo Caiado se candidatar à presidência? Ah, sim, Ronaldo Caiado é o nome. Quais são esses nomes nome... do DEM? Olha, o DEM, quais são as maiores lideranças do DEM hoje? Ronaldo Caiado. A Semineto, que é uma liderança importante do partido, respeitado por todos do partido e por todos do Brasil. O Rodrigo Maia, que é um garoto que está surgindo muito. Nós vamos jogar o jogo da sucessão. Nós não temos compromisso a priori com ninguém. O nosso compromisso hoje é procurar ajudar o Brasil. E ajudar o Brasil hoje significa ajudar a combater a crise econômica. A crise econômica é o grande programa social que precisa ser feito. Porque é preciso diminuir o desemprego, que é um grande programa social. É preciso parar a inflação. A notícia dessa semana é que a inflação já caiu. A confiança do empresariado na economia aumentou, portanto, a expectativa de novos investimentos. É necessário fazer concessões, como, aliás, o PT fez de maneira acanhada, mas fazer mais concessões, para trazer mais investimentos privados. Nosso compromisso agora é com curto prazo, melhorar, estancar a crise brasileira. E aí, se fizermos bem, nós estaremos em condições de apresentar candidato em 2018. O DEM é da base do presidente Michel Temer? O DEM é da base do presidente Michel Temer. Nós temos o ministro da Educação, que, aliás, está indo muito bem. O ministro Mendonça é um bom ministro, um excelente ministro. Nossos deputados vão dar apoio, estão dando apoio ao Michel Temer. O presidente da Câmara, ele é um presidente de todos, mas não tem criado dificuldade para que a pauta do governo Michel Temer tramite. Portanto, o governo, semana passada, eu almocei com o presidente, com um pequeno grupo de deputados, reiterando o nosso apoio a ele. Apoiar Michel Temer significa apoiar o Brasil, apoiar a recuperação econômica. Estou te perguntando isso porque eu recebi algumas informações de que o PSDB e o DEM já estariam se articulando lá na Câmara dos Deputados para a derrubada do presidente, né, do PMDB, com o intuito de quê? De fazer uma eleição indireta. Nada, isso não existe. Queria saber até que ponto essa informação é verdadeira. Loucura. Michel, conheço Michel. Michel é um político experiente, maduro, equilibrado, próprio para a transição, que dialoga com todo mundo, que nada, nós temos que conversar. O Brasil não aguenta isso. Eu não posso fazer essa perversidade com os quase 13 milhões de desempregados e os que vão perder emprego ainda. Eu tenho que ter compromisso com as pessoas e não com a política. Eu olho mais para a rua do que para o palácio. E para eu ajudar quem está na rua, quem está desempregado, eu tenho que dar tranquilidade. E a estabilidade política ajuda a estabilidade econômica. O Brasil, nesse momento, está com a estabilidade política. Eu nunca vi falar isso no âmbito democrata. Quem falar isso será uma voz isolada. Agora, como que o presidente vai conseguir aplicar essas mudanças econômicas, né, que precisa realmente enxugar tudo isso, e não comprometer a imagem dele na sociedade, nas ruas? É só, olha, ele aumenta. Semana passada ele pegou, botou 1 bilhão que ele tinha economizado nas Santas Casas. Valença. Santa Casa estava fechando a porta. Eu fui lá, o presidente, botamos lá quase R$500 milhão lá. Santa Casa de São Félix, a própria Santa Casa de Salvador. Então, o presidente que faz isso, ele vai progressivamente sendo... As pessoas estão vendo que ele não vai cortar na saúde, não vai cortar na educação, tá certo?
e vai trazer investimentos para dentro do governo. Olha, não vai ficar criando emprego à toa para a gente que é marajá, que vai para lá, bota o paletó, a gravata, o taé, uma moça, e vai para a galeria da Câmara pedir aumento. E meu apoio não tem nem do presidente, ele já fez alguns vetos nesse sentido. Categorias que queriam ganhar 35 mil reais, ele essa semana andou cortando muita coisa e vai cortar mesmo. Se ele seguir a receita de cortar custos, de cortar desperdícios e investir na educação, investir na saúde, investir na segurança, ele vai sair dos 3, 4, 5, 6, vai ficar um presidente que não seja o mais popular, mas tem servido ao Brasil. Quais os projetos que estão na pauta aí depois das eleições? Olha, o projeto prioritário para depois das eleições é uma emenda constitucional que estabelece que os gastos do governo federal a cada ano não poderão crescer mais do que a inflação. Isso não significa que eu vou cortar um centavo de saúde. Significa que eu vou poder investir mais em saúde, mas vou ter que cortar mais em alguma coisa que é dispensável. Então é necessário estabilizar os gastos e com isso com essa aprovação, você já vai ter redução dos juros. Redução dos juros significa mais emprego. Você vai ter controle da inflação e vai ter dinâmica de economia nova. Esse é o principal projeto. Eu sou relator de um projeto, que também está na pauta, que é o projeto que permite mais investimentos do pré-sal, mais investimento do petróleo, mais geração de empregos. O petróleo caiu, o preço internacional caiu bastante. Então, os investimentos em exploração de petróleo no mundo caíram em média 22%. E no Brasil caiu 70%. Porque a Petrobras estava em má situação. A Petrobras, não só por causa do petrolão, mas pela má gestão. Basta ver o que se fez de errado. Eu estava chegando de avião essa semana em Salvador e passei em cima do Porto de Aratu. É uma tristeza ver aqueles 2 bilhões de dólares investidos lá para gerar nada. Quando vou a Recife, eu passo em cima da refinaria, vários bilhões de dólares investidos para não produzir um gota de gasolina. Você vai no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, agora nós temos um projeto que vai ampliar as possibilidades de investimento na área de petróleo e vamos discutir outras coisas. Essas duas coisas são fundamentais. Eu diria que, número 1, é a emenda constitucional que limita os gastos. Outras coisas virão. Por exemplo, eu ontem falei com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente da Federação das Indústrias da Bahia e com a diretoria da FOR, para poder regularizar a questão da guerra fiscal. Tem um projeto de lei que eu vou trabalhar para aprovar. O governador certamente está do meu lado nisso, eu estou do lado do governador. Ele me disseram, inclusive, que o governador concorda com isso e quer isso. Então, esse tipo de projeto tem que continuar trabalhando. Isso é defender a Bahia. Ok. Vamos para a última polêmica, então. A gente noticiou recentemente que o Diretório Nacional do DEM, ele disponibilizou aí R$90 mil ao seu filho, que é candidato a vereador aqui em Salvador. E houve alguma reação de alguns vereadores, inclusive vereadores mesmo que já estão na Câmara e que não receberam esse valor. Né? Por que houve esse direcionamento? Não. Como é que funciona isso? Não foi só o meu filho que recebeu, outros receberam, esse mas eu valor não vou mencionar. Também? Pouco menos, mas recebeu, outros receberam mais. O problema é assim, eu transferi, pedi que ele fizesse, porque ele tem mesmo, defende os mesmos valores que eu. Defende valores cristãos, defende a família, defende um garoto que tem formação humanística forte e vai ser um grande vereador, tem uma atuação no partido, sempre esteve ao lado da juventude do partido. Alguns que reclamam porque não querem renovação, querem manter o lugarzinho. O vereador atual tem sua estrutura, é preciso abrir espaço para novos. E o partido precisa se renovar. E isso eu entendo que o Aleluia é uma renovação importante. Se você tiver a oportunidade, você teve a oportunidade de entrevistá-lo, você vê que ele é um garoto com conteúdo que defende valores. Os que ajudei também dependem de valores. E os que eu não ajudei porque não defendem valores. Até porque na eleição de deputado não entenderam que tinha identidade comigo. Votaram em outros deputados. Eles deviam estar pedindo aos outros, não a mim. Mas há algum tipo de critério para esse direcionamento de valores? É um critério dos valores do deputado. O deputado pode pedir ajuda para quem se identifica com ele. Tá certo? O Léo, vou dizer o nome, é um garoto que eu considero um grande vereador. Eu providenciei ajuda para ele. Entendi. Embora não tenha relação familiar mesmo.
Agora, o senhor acha que isso não causa um certo desequilíbrio dentro do partido mesmo? Mas Poderia assim, ser igual a vida é assim, para todos? a vida é sempre assim. Se você tem um poder discricionário, você não pode ajudar a todos. Ajuda uns, ajuda os outros em outra oportunidade e vai a vida levando. O importante é que os que eu ajudei foram exatamente aqueles que eu identifico mais próximos na minha forma de pensar o Brasil, de pensar Salvador e de pensar o partido. Ok. Então, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Volte sempre aqui no nosso site. Obrigado. Então, leitor, obrigada por acompanhar a nossa entrevista. Essas e outras entrevistas você acompanha também no bocãonews.com.br. Fique ligado.